Com possibilidade de efeito suspensivo, o Flamengo vai inscrever Gabigol na Libertadores. Ele será um dos 50 jogadores inscritos pelo Flamengo na fase de grupos da principal competição de clubes aqui do continente, a Libertadores da América. O Flamengo tem até às 5 horas da tarde da próxima sexta-feira para enviar a lista definitiva à Conmebol. Embora esteja suspenso até 7 de abril de 2025 pelo TJD, por fraude a exame antidoping, o atleta pode ser amparado por um efeito suspensivo durante a disputa da fase de grupos da Libertadores, que acontece entre o início de abril e o fim de maio. Mesmo sendo inscrito, Gabigol, por hora, não tem condições de jogo. Ele também está impedido de treinar no CT do Flamengo. A defesa de Gabigol, feita pelo escritório do advogado Bichara Neto, que também chegou a defender o Paulo Guerreiro, entrará com um pedido de efeito suspensivo. Tal movimentação, porém, só pode ser feita após a divulgação do acordão que definiu a suspensão aplicada contra Gabigol na última segunda-feira. Tá aí, portanto, a informação mais recente sobre o caso Gabigol. Estava até vendo, não sei onde saiu, em algum jornal, que o Flamengo considera que essa punição só aconteceu porque é o Gabigol envolvido. E eu queria saber do Mauro se tem alguma atualização sobre esse assunto, mais alguma informação nesse sentido sobre o caso Gabigol, Mauro. Não, o Flamengo vai apoiar o jogador no recurso, né? A gente não sabe quanto tempo vai levar, isso pode demorar mais tempo ou menos tempo. Tem essa informação, de fato, que ele vai ser inscrito na Libertadores porque pode acontecer um efeito suspensivo, algo parecido que permita que ele possa entrar em campo enquanto não vem o julgamento, né? O que eu acho que está havendo aí são, de novo, né, extremos nisso tudo, né? Eu vejo uma defesa incondicional de parte da torcida com relação ao jogador. Eu acho que, obviamente, estou me baseando pelos relatos que foram publicados pelos colegas na imprensa, que são o quê? Os argumentos apresentados pela Comissão Antidopagem para pedir uma punição para o atleta, né? Quer dizer, tem uma riqueza de detalhes ali com relação à forma como ele tratou os profissionais, a maneira como ele foi lá recolher o material e tudo mais. Tem uma outra versão também que circula, que veio com o Caio Ribeiro, tem gente falando sobre isso, que tinha uma recomendação do doutor Tanuri, né, o médico do Flamengo, para que esperasse 2 horas para colher material, porque ele já tinha feito uma atividade. Bem, se de fato houve isso, eu acho que não justifica... Gente, sempre lembrando, estou me baseando pelos relatos dos caras lá da Comissão Antidopagem. Não justifica ele tratar os caras mal. Aí ele chegar e falar assim, olha, está aqui o doutor, chamava o médico, está aqui o pessoal, está aqui o médico, acabei de fazer uma atividade, ele está dizendo que porque eu fiz a atividade, o meu corpo vai reagir assim ao assado, eu tenho que esperar 2 horas para colher o material. Então vamos esperar 2 horas. Eu vou, sei lá, comer, dormir, fazer outra coisa que eu possa fazer nesse intervalo, vocês me esperam, aí eles vão se entender. Os profissionais da Comissão Antidopagem, o médico do Flamengo vão ter que chegar num consenso. E ele ficaria olimpicamente assistindo. Eles relatam outra coisa, uma falta de educação, tratou mal os caras, pegou o vidro e foi lá fazer a coleta do material sem avisá-los, e tem que ter uma testemunha ali para ver que foi corretamente escolhido o material. O jogador sabe disso, porque já participou desse processo em outras ocasiões. Então tem essa parte aí que eu acho que ele procurou um problema que ele não deveria. Ele foi imaturo, foi tolo, uma bobagem, né? Ao mesmo tempo, 2 anos me parece um absurdo, porque o teste deu negativo. Sim. Uma punição... Até entendo, há 2 anos. Porque aí tem aquela coisa, aí vem a coisa a letra fria da lei, né? Mas a punição é para 4 e reduzido para 2, de fato, amenizaram. Mas acho que tem uma pirotecnia aí também, que de fato, porque é um jogador de muita visibilidade. Retroage um ano, teria um ano. Eu acho um pouco exagerado. Ele tem uma visão impressionante, ele já começou a cumprir a pena no ano passado, não jogou nada. É verdade. Ele já sentiu isso, falou, não vou jogar. Na verdade, nessa condenação ele tem 1 ano para cumprir. Né? Ele tem mais 1 ano. Falta 1 ano. Na verdade, conta desde o... Então, ele já o ano passado ele já não jogou, lembra? Está explicado. Está explicado. O cara pressentiu a coisa. Tem 2 coisas. Eu acho de fato que parece assim, tanto que foi 5-4, foi dividido lá um negócio, os 9 juízes lá, deu 5-4. Então eu acho assim, a pena é um exagero, sei lá, podia ser uma pena de 1 mês, 60 dias, uma multa, alguma coisa do gênero, né? Até para ele meio que aprender a lição, né? Não fazer essa bobagem de novo. Né? O exemplo que eu dei ontem aqui, você está no seu carro e você passa todo dia pelo mesmo caminho, e nesse dia tem blitz de lei seca frequentemente, 3, 4, 5 vezes na semana.
E você é um azarado que toda hora você é parado ali. É o caso, o Vanderlei Nogueira. Todo dia para o Vanderlei. Ele vai lá, sopra no bafômetro, não bebeu nada. Dele, os caras estão meio... Todo dia o Vanderlei Nogueira. Aí um dia o sujeito chega e fala assim, o policial chega, por favor, o senhor queira soprar aqui o bafômetro? Eu gostaria de soprar. Não vou soprar porra nenhuma, vou embora daqui, não aguento mais, todo dia vocês me param, tudo você está encrencado. Vai preso. Mas não adianta, você não pode fazer isso. Você pode achar a lei absurda, você pode achar que poderia ser como em outros países, que você pode tomar uma quantidade um pouquinho maior de álcool e não caracteriza, né, que você não possa dirigir. Você pode achar, seu direito de ter sua opinião. Você pode achar que todo dia, mesmo lugar que ela blitz, é um saco, que atrasa as pessoas, que é um absurdo, que não aguenta mais. Mas, cara, então você muda de caminho ou então você não dirige mais, porque não tem como lutar contra isso. Você pode achar um absurdo, mas é assim que funciona, cara. Então, assim, o atleta sabe que as regras, né, que envolvem o combate ao doping são muito rigorosas. Não pode dar mole, cara. Então, assim, se ele reclama, né? Ele estaria reclamando que sempre ele é um dos sorteados. Então, que chegue lá, colhe o material direitinho e depois ele fala, não aguento olhar para a cara de vocês. Toda vez sou eu que sou sorteado, porque eu não sorteio outros caras aqui. Tem um monte de jogador aqui, sempre sou eu. Ou então, formalmente, chega para o Flamengo e fala, eu gostaria que o clube questionasse a comissão antidopagem, porque de cada 10 vezes que ele vem aqui, 8, 9, eu estou entre os jogadores que tem que colher material. Por que essa escolha sempre em cima de mim? Você tem maneiras de você reivindicar isso, você questionar. Agora, não atendendo e dando motivos para os caras, e arrumando um inimigo desse, ele foi muito, tolo, é o mínimo que eu posso dizer. Agora, ao mesmo tempo, eu acho um exagero também, 2 anos... sendo que deu negativo, porque ele colheu o material, eles aceitaram o material, reclamaram que estava aberto, mas aceitaram. E o sangue comprovou que era negativo. Pois é, e deu negativo, quer dizer, então você punir o cara por 2 anos por isso, eu acho um certo exagero. Acho que um castiguinho, acho que seria importante, para não criar abrir um precedente, né? Você imagina, chega lá, você tem que fazer exame de X jogadores e aí, não quero ir, não sei o quê. Eu tenho uma amizade com pessoas do antidoping, que são pessoas muito sérias, médicos, muito sérios, muito importantes, e ele passou de todos os limites. Sim, ele foi extremamente arrogante, ele desdenhou, ele queria fazer do jeito que ele bem entendesse, ele se sentiu acima do bem e do mal. Esse foi mais ou menos o que o Mauro falou, você xingar o policial e chamar ele para briga, porque todo dia você tem que fazer o bafômetro. Foi uma coisa nesse nível. Desdenhou, maltratou, fez de tudo. E aí os caras simplesmente relataram. Sim. E aí a pena, e é uma coisa realmente a ser discutida e tal, mas a verdade é que ele pediu para ter problema. Ele pediu, Sim. Ele criou. Era muito simples, gente. Vai, faz o xixizinho, Flávio, isso aí também, eu falei ontem, eu vou repetir aqui, isso também evidencia a falta de comando no Departamento de Futebol do Flamengo. Claro. Porque isso foi na véspera da final do Campeonato Carioca no passado, o último jogo que o Fluminense ganhou de 4-1. Dias depois de uma derrota ridícula pro Alcas, lá na cidade de Quito, né? Ou seja, o ambiente já não estava bom, né? E a gente viu que não estava bom porque o Flamengo simplesmente não jogou contra o Fluminense. Foi uma atuação vergonhosa, uma das mais vergonhosas da história do clube. Praticamente o Flamengo jogou a toalha quando entrou em campo, o Fluminense fez o que quis. Estava 2-0 o Flamengo no primeiro jogo. Aquilo foi um jogo bizarro, caiu até o Vitor Pereira depois disso. É impressionante que não tenha ninguém. Tem gerentes, tem diretor de futebol, vice de futebol. Acho que estava todo mundo lá, né? Véspera do jogo, está todo mundo lá. Final é amanhã, porque o vice de futebol também é vereador. Um dia ele está na Câmara, um dia ele está no shopping, um dia ele está não sei aonde, né? Mas acho que nesse momento, um sábado, véspera da final, estava todo mundo lá. Não sei se o presidente também estava. E não tem ninguém para perceber o que está se passando, até chamar alguém de um escalão mais alto, alguém com autoridade, de chefe. É o chefe, né? É como uma empresa. Tem as pessoas que têm cargo de chefia. E chefe existe para quê? Para colocar as coisas em ordem quando elas estão saindo do trilho. Chamar e falar, Gabriel, vai lá e faz o que os caras estão mandando. Vai lá e faz o que eu estou mandando. Você vai fazer. Vai lá e faz. Todos os jogadores estão fazendo. Mas eu não aguento. Depois de discutir isso, meu camarada, vai lá e faz. Não me arruma problema, que se você arrumar problema com esses caras, você prejudica o Flamengo. Você custou muito dinheiro. Ontem de um episódio no jogo. Você custa muito dinheiro e você ele queria ir embora, né? Que ele queria ir embora e o Braz fez ele ficar, que foi no jogo Flamengo e Fortaleza, ele se machucou, aí reclamou no vestiário veementemente porque teria se machucado por conta do estado do gramado, o que até se de fato foi, ele teria razão. E aí ele fala, vou embora. Aí ele fala, vou embora, e aí o médico fala, você não pode ir embora porque tem o exame antidoping, não houve ainda o sorteio. Se você for sorteado e não estiver aqui, isso pode caracterizar como doping, você não pode ir embora, você tem que ficar. E ele continuou lá, reagindo de forma um pouco intempestiva pelos relatos, e o Marcos Braz chega e fala que ele tem que ficar, e os dois discutem. Passa um tempo, o Marcos Braz dá uma entrevista coletiva, toca no assunto, conta os detalhes, confirma essa versão,
E aí tem a parte, para mim, a parte chave de tudo. Ele fala, aí nós pedimos ao Gabriel para ficar mais um pouquinho. Como assim ficar mais um pouquinho? Ele, como vice-presidente de futebol, ele tinha que mandar mesmo. Falar, olha, você não vai embora, você não está liberado, você vai ficar aqui. Primeiro, porque você não pode ir embora, como o doutor já falou, porque tem um exame antidoping, você não vai mais arrumar um problema para o Flamengo. Né? Segundo, que tem um jogo rolando, você tem que ficar aqui, os seus companheiros estão jogando, o jogo não acabou. A gente tem que ganhar o jogo, você tem que ficar aqui. Se você tivesse machucado algo grave, você estaria indo para o hospital, né, para fazer exame, coisa parecida. Aí, obviamente, né, até o exame antidoping tem que entender isso. Quando o cara tem uma lesão na cabeça, ou quebrou uma perna e tudo, né, o cara saiu na ambulância. Não era o caso, era uma lesão leve, ele tinha condições de continuar lá e acompanhar. Então ninguém tem autoridade, porque nessas horas alguém tem que ter autoridade e falar, você não vai, você é um funcionário do Flamengo, recebe em dia, está aqui a serviço do clube e tem regras a serem cumpridas, que não são estabelecidas pelo Flamengo, as regras antidopagem e uma questão até de respeito aos companheiros. O jogo está rolando. Acompanha, você saiu contundido, uma pena, acompanha o jogo. Aí ele fala, não, pedimos para o Gabriel ficar um pouquinho, quer dizer, não tem que pedir, cara. Sério, imagina um negócio desse, tem que pedir. Onde já se viu? Pedir o quê? Ele tem que ficar lá. Ele trabalha lá. Agora, se ele não concorda com isso, pede rescisão de contrato e vai trabalhar num clube, põe no contrato. Eu faço o que eu quero, sai a hora que eu quero, documenta isso. Às vezes parece que é assim na prática. O jogador sabe? Ser ídolo do dirigente, né? Exato. Isso é muito complicado. Exato. É muita brodagem, sabe? Aí isso teve uma repercussão muito grande e o que me chama a atenção é o fato de os dois terem discutido. E aí virou notícia assim, como assim discutiu? Quer dizer, é uma insubordinação, cara. O Marcos Braz pode ser isso, aquilo, outro, gostarem dele ou não, mas ele está num cargo colocado pelo presidente do clube, vice-presidente do futebol. Ele é o chefe do futebol. E o jogador discute com o chefe, não tendo motivo. Se tivesse motivo, podia até repensar. Não, mas o dirigente cometeu um erro grave aqui, o cara só reagiu. Não. Ele está querendo ir embora e o médico... Quando o médico fala, você não pode ir embora que tem o antidoping, o que ele podia fazer? Eu tô pé da vida aqui, tudo, vou ficar, né? Paciência. Ok, fica. Quando o dirigente entra na discussão, é porque, obviamente, mesmo com a argumentação apresentada pelo médico, que eu acho que é irrefutável, ele insistiu, de alguma forma, de ir embora, continuou reclamando. Então, essa historinha, quando você conecta com o que aconteceu, né? Essa foi depois da final, né? Mas são dois episódios. Mostra que realmente no Flamengo os jogadores que quiserem fazer algo diferente fazem o que eles querem. Fazem o que eles querem. Ninguém manda. Nem Marcos Braz, nem Landim, nem ninguém. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like. Tá aí, José Manuel de Barros, Flávio Prado, Bruno, o caso Gabigol, a gente comentando aqui essa situação. É uma situação, como vocês citaram, né? O bafômetro, ninguém quer passar pelo bafômetro no trânsito e o jogador também não quer passar pelo exame antidoping, né? Eu já vi jogador, depois do jogo, tem que ficar até mais tarde, ficar até 1 da manhã para fazer o exame, né? E ninguém quer ficar até mais tarde para fazer o exame. Mas, se você for escolhido, você tem que fazer, faz parte. Olha, o exame antidoping foi criado para proteção dos próprios atletas, né? Havia um momento em que o cara enchia a cara de qualquer coisa e saía dando porrada, quebrando jogador, quebrando companheiro, além da desproporção do atleta em si, né? O cara é atleta e o outro não é. O outro é um cara que está dopado, está fora da sua melhor condição. Então o antidoping é uma proteção para todo mundo. E foram criadas normas para que essa proteção fosse estendida. O antidoping corre contra os laboratórios que vivem fazendo remédios para poder evitar que apareça a dopagem. Então, uma série de situações. E esse exame surpresa, ele existe, é a regra do trabalho. Tipo, eu trabalho na Jovem Pan, eu tenho que usar o uniforme para fazer o programa. Eu não aceito. Tá, você não trabalha na Jovem Pan. É uma regra, é uma norma. Poxa, mas eu não queria fazer o programa com uniforme. Não é o meu caso, tá? Eu adoro fazer com uniforme, você não precisa ficar trocando de camisa, nada. É bom, né? Acho ótimo. É ótimo. Quem não gosta também de lavar roupa, né? É ótimo, né? A gente vem aqui, pega o uniforme. Mas assim, falando, vamos supor, o cara, toda empresa tem as suas regras. Você tem horários, você tem, poxa, eu vou trabalhar no domingo, é o seu trabalho. É o seu horário. Por que você escolheu trabalhar de horário esportivo se você não quer trabalhar domingo? São situações que a gente vai colocando. Todas as profissões têm as suas obrigações. Qualquer lugar que você for trabalhar, tem normas. E uma das normas de proteção, inclusive, para os atletas, é o exame antidoping. E é uma luta para você combater esses laboratórios. Está cheio de tranqueira aí no meio, que fica criando situações para doping mesmo. Aí o jogador faz um negócio desse, o jogador com essa repercussão. Essa história já está rolando faz tempo, Pedro. Até demorou demais para ser julgado. Sim.
Porque houve um desrespeito latente aqui. Só, eu faço o que eu quero do jeito que eu quero. O exemplo do Mauro do exame do Bafômetro. Do bafômetro é perfeito. Não só não, eu não vou fazer, levanta, desacata o policial e tal. Velho, você vai preso, você vai ser punido. Bom, mas é chato. Cara, eu acho que é mesmo. Não, eu não quero que veja. Gente, é a regra. É assim que funciona. Por quê? Porque muita gente forjava o exame. Levava um saquinho e tal e jogava no... E até alguns atletas até confessam que fizeram isso mesmo. Levava exame de casa, já levava a urina de casa para fazer o exame. Então, sabe... Teve uma vez, inclusive, que o jogador pegou do presidente e o presidente tomava um remédio proibido e deu na mesa. Até isso já aconteceu. Mas, vê, os caras usavam, tinha essa facilidade. E aí o Gabigol, né? A marra, ela tem um limite. Quando você passa do limite, você paga por isso. E é o que está acontecendo. Está muito tempo, não tá, isso é uma coisa para se discutir. Mas que ele tinha que ser punido, tinha. Pegou 2 anos. E já cumpriu 1 ano, né? Porque ele realmente não vem jogando. Eu também acho 2 anos uma punição muito rigorosa para o Gabigol, José Manuel de Barros. Na prática 1 ano, né? Já que... Sim. Retroágil, ele tem que cumprir até abril do ano que vem, mais ou menos isso, né? Abril do ano que vem. Seria de 1 ano. Me surpreendeu. Eu até antes do julgamento, eu estava aqui no programa e comentei que a gente falava em 4 anos, né? Que 4 anos era muito. E aí disse que ele pegou a pena mínima ali para quem é condenado no julgamento ali, que seriam 2 anos. Eu não sei, eu não conheço ali as regras, a lei. Eu imagino, sei lá, 6 meses, 3 meses, 2 meses. Porque, na verdade, ele precisa ser julgado pelo desrespeito que ele teve com os profissionais. Porque, no fim, ele fez o teste, né? Aí, estou falando em cima de coisas que eu li, de relatos que eu li. Diz que o Flamengo, inclusive, o Gabigol, está usando muito lá no recurso, no CAS, as declarações dos profissionais lá da coleta do exame, que no momento fala uma coisa, tinha declaração que ele chegou depois não, né? Ele realmente já estava lá, começou a treinar antes, como é usado na defesa do Gabigol, e que ele pegou o pote sem e depois fez, ninguém viu, mas fez, outro, há quem diga que viu, ou seja, tem que ser comprovado, e o Flamengo está juntando inclusive imagens para tentar colocar os pontos ali corretamente e tal, para fazer a defesa. Cada um tem a sua versão nessa hora, mas assim, e aí também busca outros casos parecidos em que não tivemos assim uma punição tão dura, né, para os jogadores denunciados. Enfim, eu acho assim muito tempo, né? Ele fez a coleta do sangue, aí a alegação é essa, como ele tinha treinado, né? Ele precisava esperar 2 horas depois do treinamento, da atividade física, para fazer a coleta do exame de sangue, por isso que aquela história toda aí que precisa de comprovação, não é? De qualquer forma, eu só acho que a pena é pesada demais para um exame que deu negativo e que fez a urina, não está 100% comprovado, não viu direito, tem a obrigação de fazer ali para o fiscal ver certinho, mas houve a coleta de sangue que deu negativo também, comprovando que realmente estava negativo. Eu acho que a punição dele tem que ir em cima do desrespeito, né, em cima das pessoas envolvidas ali. E aí, nesse ponto de vista, 2 anos me parece uma pena muito pesada. Mas não pode ficar sem pena alguma também, né? Para o cara desrespeitar as pessoas assim do jeito que quiser. Sabe por que tem isso, Zé? Porque depois existem... Eu não estou dizendo que ele usou porque eu não entendo nada disso, mas eu até me informei com médicos que são especialistas na matéria. Existem algumas drogas que depois de um tempo elas desaparecem. E o que se subentende? Por que o cara é punido? Subentende que ele ganhou tempo para que aquilo desaparecesse do organismo dele. Entendeu? A droga, ela funciona, sei lá, ela fica no organismo até 2 horas, por exemplo, 3 horas. Se você fizer naquele momento, dá positivo. Se você fizer 2, 3 horas depois, não dá mais, dependendo da substância. E o que se subentende num caso desses é que o jogador estava ganhando tempo para que aquela substância saísse do corpo dele. A orientação seria, ganha tempo que se pegar agora, você agora vai... Se você fizer daqui a 2, 3 horas, a coisa desaparece. Por isso que você toma pena, porque subentende-se
Que foi marra ou ele estava ganhando tempo para que aquilo que ele usou desaparecesse? Não dá para saber, né? Entende? Então, por isso que você tem Quando o cara se nega a fazer exame, por simplesmente ele é punido como sendo dopado. Entendeu? E aí a gente nunca vai se saber se foi marra, o que eu acho que foi marra, ou se ele estava ganhando tempo para consumir aquilo que ele tinha consumido. E é por isso que o cara é punido, por isso que ele pega uma pena assim. E no Ilustra que a gente está acompanhando aqui, o Gabigol com o Zico, acabou de passar, né? E o Zico colocou... Até aí, ó, Gabigol e Zico. O Zico colocou à disposição o CFZ, né? Pro Gabigol, já que ele não pode treinar no Flamengo, por conta dessa punição. Mas só não jogar, não pode nem treinar no Flamengo. Não pode treinar. Então o Zico colocou à disposição, aí o CFZ disse, ó, se o Gabigol precisar, tal, as portas estão abertas. Os dois se dão muito bem, né? Os dois se dão muito bem, Gabigol e Zico. Bruno Prado, sobre essa punição e a gente acompanhando as atualizações do caso Gabigol. Bruno. O que foi falado, eu acho uma pena exagerada. Acho que 2 anos é muita coisa, né? Quando você não tem um resultado positivo, se tem um resultado positivo, ok, 2 anos, enfim, mas não tem um resultado. Então, se não tem um resultado, não tem doping. Então, eu acho exagerado pelo comportamento, por ter não ter seguido o procedimento correto, enfim, alguma punição tinha que ter, mas acho excessivo de impedir uma pessoa de trabalhar por bastante tempo, mesmo que ele cumpra 1 ano só, eu acho um exagero, pelo que foi relatado até agora. Mas, enfim, é o que foi colocado e agora, para ele reverter, vai ser complicado, né? Vai ter que reverter na Suíça, é mais difícil, é uma coisa que ele pode conseguir um pior efeito ainda, suspensivo, viu? É pior ainda. Lá eles são muito... Você tem dificuldade de se defender, porque lá eles vão trabalhar em cima do processo que está aqui, né? Eu acho muito exagerado, ainda mais por ter sido 5-4, né? Ainda mais por ter sido uma coisa bem dividida, né? Então, não dá a impressão de algo claríssimo, né? Uma coisa assim... claríssima, 5-4 é bem dividido, mas enfim, a maioria chegou a isso, então tá aí a punição, mas eu acho que sem ter um resultado positivo, se afastar uma pessoa do trabalho dela por 1 ano, por mais de 1 ano, eu acho uma coisa bem exagerada, mas enfim, já está feito, quem tinha que decidir, decidiu, e agora ele vai ter que correr atrás para reverter uma situação que, claro, ele colaborou para que chegasse nesse ponto.